Olá, olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Me chamo Luciano Figueiredo, sou professor do Complexo de Ensino Renato Saraiva e estou aqui hoje dando um pontapé inicial na minha aula nesse curso de Prática em Família e Sucessões. Um curso que é coordenado por mim e pelo professor Roberto Figueiredo, o meu irmão, o Robertinho. E nós bolamos um curso com muito carinho para vocês. Um curso muito legal, um curso que contempla encontros maravilhosos com grandes nomes do direito civil e do processo civil nacional. Nós temos neste curso aulas do professor Cristiano Chaves, do professor Rodolfo Pamplona, temos aula do Rodrigo Toscano, lá da parte de empresarial de holdings familiares. Em processo civil temos aulas com Daniel Assunção, com Rodrigo da Cunha, com Sabrina Dourado, enfim, é muita gente boa neste curso. Temos aí encontros turbinadíssimos, preparados com muito amor para que você impulsione a sua prática forense na área de família e sucessões, tá? Nosso curso ele contempla até mesmo temas acessórios importantes para a prática em família e sucessões, a exemplo de uma aula de Lei Maria da Penha com o professor Rogério Sanches, a exemplo de aula relativa à tributação na seara de família e sucessões com a professora Joseane Minardi. Então vejam vocês, temos um curso muito completo, um curso, eu dizia, sob medida para a sua atualização em famílias e sucessões. O encontro que ficou comigo é um tema que eu particularmente atuo demais na prática, faço demais na advocacia, é o tema, olha na sua tela, que diz respeito à alteração do regime de bens, a alteração do regime de bens, a alterabilidade do regime de bens e os contornos aí do pacto antinupcial, bem como do contrato de convivência. Tema de extrema importância para a prática forense. E é sobre este assunto que nós iremos conversar no nosso encontro de hoje. Como acontece aí nos encontros aqui do curso de prática, você já tem à sua disposição o roteiro de apoio, que está aí na sua tela, olha aí, é o roteiro que traz os tópicos que nós iremos desenrolar aqui durante o nosso encontro, traz conceitos principais, importantes artigos de lei, súmulas, julgados, enfim, é um material que servirá como bússola nesse nosso encontro, lhe dará o norte neste nosso encontro, e além disso, nós temos também uma peça prática profissional, um modelo de ação de mudança de regime de bens, tá? Então, temos aí um encontro bem completo para você sair daqui sabendo tudo sobre a questão do regime de bens. E eu começo com uma breve introdução, e na minha breve introdução eu parto de uma premissa. E a minha premissa é que casa-se e divorcia-se como nunca no Brasil. Casa-se e divorcia-se como nunca no Brasil. Sempre que eu falo isso por aí, né, em palestras, em simpósios, algumas pessoas que escutam com certo estranhamento. Professor, se casa como nunca no Brasil, como é que se divorcia como nunca no Brasil? Este dado, professor, não é um dado antagônico? Não, não é. Não é porque aqueles que se divorciam desejam se casar novamente. Temos casamentos de segundas núpcias, terceiras núpcias, quartas núpcias, enfim. Em sendo assim, o divorciado resolve se casar de novo. O brasileiro, ele não desiste nunca, não é verdade? Então, casa-se e divorcia-se como nunca no Brasil, porque os divorciados buscam novos casamentos. Nós temos os chamados recasamentos. Este dado que eu estou lhe dando não é meu. O dado é do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que, segundo dados mais recentes, registrou aí 341 mil divórcios em 2014, registrando um salto de 161% no número de divórcios em 10 anos. 161%. E se você comparar com o início da série histórica, né, de quando o IBGE começou a apurar divórcios no país, em 1984, você tem um salto de 1.007%. É bastante divórcio para a gente fazer por aí, né? Graças a Deus, não é verdade? A gente tem que pagar o leitinho das crianças, não é isso? A taxa do divórcio hoje é de 2,41 por mil habitantes nas pessoas com 20 anos de idade ou mais. Então você vê aí que a duração média do casamento ainda caiu. Antigamente era de 19 anos e agora é de 15 anos, tá? O aumento do número de divórcios gerou também um aumento do número de casamentos. Em 2014, 1,100 mil casamentos registrados, com aumento de 5,1% em relação a
2013. Então eu dizia, casa-se e divorcia-se como nunca no Brasil. Qual é a relação disto, Luciano, com a ideia do pacto antinupcial? Qual é a relação disto com uma aula sobre pacto antinupcial e regime de bens? Toda a relação. Toda a relação. Porque, querido, se casa e se divorcia como nunca no país, se o casamento ele há muito deixou de ser eterno, se as pessoas se divorciam e se casam novamente, às vezes terceiros, quartos casamentos, as pessoas se preocupam por demais com temas relativos ao patrimônio, né? Eu me lembro sempre de um cliente, Marcos, eu tenho um cliente lá no escritório, ele é um senhorzinho de idade, mora aqui no Baixo Sul da Bahia, em Ilhéus, e ele ganhou muito dinheiro na época do cacau, aqui em Ilhéus, muito dinheiro mesmo. Ele me dizia, Luciano, na verdade eu fui um cara muito rico. Eu fui um cara muito rico, mas eu era casado no regime de comunhão universal de bens e resolvi me divorciar. A minha ex-mulher levou metade. Meia ação, 50%. Tempos depois, o Luciano, eu me apaixonei de novo, homem do interior, sério, me casei novamente em comunhão universal e me divorciei. A minha segunda mulher me levou mais uma metade. De forma que, Luciano, de tudo que eu tinha antes, eu hoje só tenho 25%. Né? E ele diz, eu já fui um cara muito rico, hoje eu vivo bem. Então, veja você que há uma preocupação de que em um segundo casamento, em um terceiro casamento, ou até mesmo no seu casamento primitivo, haja o divórcio, que é cada vez mais corrente, cada vez mais corriqueiro, vocês viram os números por aí, e que isto gere um decréscimo patrimonial muito importante na vida do sujeito, muito importante na vida do cidadão. Atento a esta situação, atento a isto, as pessoas cada vez mais se preocupam em realizar um planejamento familiar. As pessoas cada vez mais se preocupam em realizar um planejamento que as deixe mais confortáveis em eventual divórcio, em eventual dissolução afetiva. Então é crescente o número de pessoas que buscam advogados, operadores do direito, com o objetivo de realizar este planejamento para que em eventual divórcio, em eventual dissolução afetiva, não tenha um grande prejuízo patrimonial. Tá bom, Luciano, mas para entender esse tema então, eu tenho que ter uma premissa em mente. Tenho que ter uma premissa. Eu tenho que saber o que é o regime de bens. Eu tenho que saber quais são as suas espécies. Afinal de contas, um frigir dos ovos, um planejamento familiar, ele é um planejamento patrimonial de redor do regime de bens, no que diz respeito aqui a casamentos e a uniões estáveis. Para você entender o regime de bens, você deve fazer uma pergunta ainda um pouco mais antecedente. Você deve se perguntar o que é o casamento. O que é o casamento? Falando sobre o ponto de vista técnico, repito, falando sobre o ponto de vista técnico, o casamento é um contrato. Falando sobre o ponto de vista técnico, casamento é um contrato. É um negócio jurídico. Obviamente, eu estou deixando de lado aqui, de fora aqui, toda aquela questão romântica relacionada ao casamento. Toda aquela questão religiosa relacionada ao casamento. Estou fazendo análise fria sob o ponto de vista do direito. A natureza jurídica do casamento é de negócio jurídico, porque o casamento é um contrato. E se ele é um contrato, se ele é um negócio jurídico, ele tem três planos. Três planos, dizem os grandes autores, desde o Kelsen, passando aqui no Brasil por Pontes de Miranda, por Marcos Bernardes de Mello e tantos outros. Três planos: plano de existência, plano de validade e plano de eficácia. Plano de existência, plano de validade e plano de eficácia. São aí os três planos relacionados ao casamento. Quando eu falo de regime de bens, eu estou a tratar de um dos itens do plano da eficácia. Eu estou a tratar de um dos itens do plano da eficácia, afinal de contas, o regime de bens nada mais é do que a eficácia patrimonial do casamento. Regime de bens, eu dizia, nada mais é do que a eficácia patrimonial do casamento. Diz respeito aos efeitos patrimoniais do casamento. E é sobre isso que nós iremos conversar a partir de agora. Sobre este regime de bens, sobre a eficácia patrimonial do casamento, sobre os efeitos patrimoniais do casamento, sobre aquilo que durante o casamento se tornará do casal, comunica, se torna do casal, são bens comunicáveis,
e aquilo que não comunica, aquilo que é patrimônio individual durante o relacionamento. Passeando pelo Código Civil, vem comigo na tela, você observa que nós temos 5 espécies de regimes de bens. Nós temos os regimes das comunhões, que se subdividem em universal e parcial. Nós temos os regimes das separações, que se subdividem em convencional, ilegal e obrigatória. E nós temos o regime novo, né? Apesar de ter sido instituído em 2002, eu ainda o chamo de novo, porque é pouco visto na prática, são poucos os casais que optam por este regime, até por desconhecimento, que é o regime da participação final nos aquestos. Então temos duas comunhões, comunhão universal e parcial, duas separações, separação convencional, ilegal ou obrigatória, e regime da participação final nos aquestos. Eu inicio o nosso bate-papo passando regime a regime, lógico. Se você vai fazer um aconselhamento de planejamento familiar, você tem que saber quais são os regimes e quais são os seus impactos. O que em cada regime vai comunicar virá patrimônio de ambos e o que não comunicará. Lógico. Para que você, analisando o perfil do teu cliente, verificando quanto ele tem de patrimônio pretérito ao relacionamento ou não, você faça a opção do melhor regime de bens para ele, segundo o seu objetivo, né? Porque as pessoas às vezes acreditam equivocadamente que o cliente só quer guardar patrimônio. E às vezes não. Às vezes o cliente quer dividir também o patrimônio. Então você, a partir do perfil do cliente e das regras pré-estabelecidas de regimes de bens, você fará a respectiva escolha. Eu vou começar com o meu primeiro regime aqui, que é o regime da comunhão parcial. Regime da comunhão parcial, que eu também chamo de regime supletivo. Regime da comunhão parcial, que eu também chamo de supletivo. Sabe por que ele é chamado de supletivo? Ele é chamado de supletivo porque, com base no 1640 do Código Civil, é a nossa regra geral. Então, com base lá, no 1640 do Código, eu dizia, é a nossa regra geral. Se duas pessoas se casam, em regra, se casam em comunhão parcial. É regra. Se eles não realizaram nenhum tipo de pacto antinupcial regulando o regime de bens, se eles não estão nas exceções do regime da separação obrigatória, se casarão no regime da comunhão parcial. A regra é esta, é o regime da comunhão parcial de bens. Mas, professor, como é que funciona este regime da comunhão parcial? O regime da comunhão parcial, ele parte de uma premissa. Qual é a premissa? Separação para o passado e comunhão para o futuro. Separação para o passado e comunhão para o futuro. É curioso separar para pensar sobre o ponto de vista histórico. Historicamente, nós tínhamos no Brasil, primeiro, apenas o regime da separação e da comunhão universal. Historicamente, lá nos idos de 1916, só tinha comunhão universal e separação de bens. Aí alguém teve a brilhante ideia de criar um terceiro regime, misturando as regras dos dois regimes pretéritos. E assim veio a comunhão parcial. Separação para o passado e comunhão para o futuro. Separação para o passado e comunhão para o futuro é a regra geral 1658 e 1661 são os artigos de referência do Código. 1658 e 1661. Separação para o passado, comunhão para o futuro. Se eu me casar contigo em comunhão parcial, o que era meu antes do casamento continua sendo meu. O que era seu antes do casamento continuará sendo seu. E as aquisições onerosas na constância do casamento serão nossas. Separação para o passado e comunhão para o futuro. Mas veja, dentro desta regra geral, dentro deste parâmetro geral, o legislador civilista se preocupou ainda em trazer um rol de bens que não comunicam. O que é não comunicar, professor? É patrimônio individual, não é objeto de divisão, não comunica. E um rol de bens que comunicam, que se tornam patrimônio do casal.
E sobre estas hipóteses que passaremos a conversar a partir de agora. Vem comigo na tela, eu vou começar aqui, vejam vocês, artigo 1659, com os bens que são excluídos da comunhão. Bens que são excluídos da comunhão. Se os bens são excluídos da comunhão, eles não comunicam. Na hipótese de eventual divórcio, de eventual separação, tais bens não irão comunicar. Tais bens serão de cada um dos respectivos cônjuges. O que é que não entra então? O que é que não comunica? Vem comigo, inciso 1. Esta é uma dúvida corrente por aí. Ainda ontem me perguntaram sobre isso no escritório. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Veja, o que eu já tinha antes de me casar, obviamente, continua sendo meu. Claro, lógico. Agora, se eu sou casado com você e na constância do casamento eu recebi uma doação ou uma herança, será que essa doação ou herança na comunhão parcial será só minha ou será nossa? Será só minha. Veja aí. Doação ou herança recebido na constância da sociedade conjugal não comunica, bem como aqueles bens subrrogados no lugar. O que é subrrogado, professor? É substituído. Veja, sou casado com você em comunhão parcial. Recebi 300 mil em herança de meu tio, ou 300 mil de doação de meu tio. Eu peguei estes 300 mil e comprei um imóvel. Este imóvel comunica? Não, não comunica. Este imóvel não comunica. Porque este imóvel ele é subrrogado, ele é substituído. Então este imóvel não comunicará. Então não comunica a doação, não comunica a herança, não comunica aquilo que se subrogar no lugar. Tá bom? O problema aqui é que as pessoas costumam fazer na prática muita confusão patrimonial. E isso que você tem que ficar atento para fazer um aconselhamento a seu cliente. Por exemplo, se o sujeito é casado em comunhão parcial de bens e recebeu uma doação ou herança, o ideal é que ele deposite esse valor na sua conta exclusiva. Claro, e não em uma conta conjunta. Porque ao depositar em uma conta conjunta, você fará uma confusão de patrimônios. Lógico. Veja você ainda, se o sujeito recebeu uma doação ou herança e vai comprar um imóvel, é interessante que o valor do imóvel não seja superior ao valor da doação ou da herança. Tipo, recebi 300 mil de doação ou herança, comprei um imóvel de 1 milhão. Da onde é que veio os outros 700 mil? Se o imóvel tem valor superior, você deve então deixar declarado na escritura pública de aquisição, com concordância do outro cônjuge, que aquele valor a mais é patrimônio exclusivo seu, se o seu desejo é que aquele bem não se comunique. Então, o problema é que na prática as pessoas fazem muita confusão patrimonial. Recebem o patrimônio hereditário e colocam na conta conjunta, ou subrogam um imóvel de valor menor, gerando uma diferença de comunicabilidade, e isso que costuma dar dor de cabeça em processos. Seguindo aí, inciso 2, ainda no rol de incomunicabilidades. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em subrogação dos bens particulares. Tranquilo, né? Se antes do casamento eu tinha um imóvel, o imóvel é só meu. Se na constância do casamento eu vendi um imóvel particular e com esse dinheiro eu comprei um outro imóvel, o outro imóvel é subrogado, é só meu. Aqui vale novamente as observações que fiz há pouco, derredor do cuidado para que não se ocasione uma indevida confusão de patrimônios, uma indevida mistura de patrimônios. Inciso 3. As obrigações anteriores ao casamento. Obrigação anterior ao casamento, obviamente, não comunica. As obrigações assumidas por cada um antes do casamento serão dos respectivos. Inciso 4. Obrigação proveniente de ato ilícito, lógico, salvo reversão do proveito do casal. Inciso 5. Bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão. Por exemplo, os meus livros, o meu notebook,
Os meus instrumentos de profissão não comunicarão em eventual divórcio, se eu sou casado em comunhão parcial. Incisos 6 e 7. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões, os meios soldos, os montepios e outras rendas semelhantes. Meios soldos e montepios, eu coloquei aí apenas para você saber, são pensões e rendimentos militares. Nada disso comunica. Nada disso comunica. Tá bom. E o que é que entra? O que é que comunica? O artigo 1660 do Código Civil traz o rol de comunicabilidades. O rol daquilo que entra na comunhão parcial. Inciso 1. Bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Meu amigo, este inciso 1 é o que faz mais gente chorar ou comemorá-la no escritório. Depende do lado que você esteja. Não raro, chega um cidadão lá para conversar acerca do divórcio, né? Fazer um consultivo acerca do divórcio. E ele geralmente começa assim: Luciano, eu sou casado, vou me divorciar, mas eu estou tranquilo, Luciano. Estou tranquilo porque eu fui casado no regime de comunhão parcial de bens, Luciano, e todo o patrimônio está em meu nome. Então, ela seguramente não terá direito a nada. Lê do engano. Volta na tela. Olha lá. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, comunicará. O fato, portanto, daquele bem estar em nome de apenas um dos cônjuges, não afasta a comunicabilidade. Não. Não afasta a comunicabilidade. Aquele bem continuará comunicando. Para você afastar, amigo, você tem que encaixá-lo em uma das hipóteses que estudamos há pouco, do 1659. Ah, é um patrimônio pretérito, é fruto de doação ou herança. Aí tudo bem. Inciso 2. Bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. O que é o fato eventual? É a lotérica. Ganhei na Mega Sena. Ganhei na Mega Sena, ela leva metade. Ah, Luciano, mas ela nem ajudou a comprar o bilhete. Pouco importa. É com ou sem despesa anterior. Ah, Luciano, mas ele nem ajudou a escolher os números. Pouco importa. É com ou sem o concurso do trabalho. Pronto. Pouco importa. É com ou sem concurso de trabalho. Pouco importa. É com ou sem despesa anterior. Houve fato eventual, exemplo clássico. Loteria. Vai levar metade. Beleza. Inciso 3. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Em favor de ambos os cônjuges. Não é em favor de um só. É em favor de ambos. Porque você já viu comigo há pouco que na comunhão parcial, se a doação ou a herança foi em favor de apenas um dos cônjuges, não comunicará. Os incisos 4 e 5 eu irei analisar conjuntamente, porque é uma pegadinha prática que você tem que ficar atento. Olha lá. As benfeitorias e bens particulares de cada cônjuge, os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo em que cessar a comunhão. Vamos aqui para você entender isso. Imagine que Hugo, casado com Luísa. Regime, comunhão, parcial de bens. Imagina que antes do casamento, Hugo tinha um imóvel. Imagina que antes do casamento, Hugo tinha um imóvel. Este imóvel é só de Hugo, confere? Confere, Luciano. Se o regime é da comunhão parcial, separação para o passado, comunhão para o futuro. Se o imóvel é pretérito ao casamento, o imóvel só é de Hugo. Beleza, o imóvel é só dele. Mas os eventuais frutos que este imóvel gerar na constância do casamento. Exemplo, imagine que este imóvel esteja dado em locação. Os aluguéis que este imóvel gerar na constância do casamento são frutos. Ou ainda, as benfeitorias realizadas neste imóvel na constância do casamento comunicarão. O que não comunica é o imóvel. Os frutos
e as benfeitorias comunicarão. Tá bom, professor, mas me tira uma dúvida, Luciano. E no que diz respeito aos bens móveis? Aqueles bens, por exemplo, que guarnecem o lar, a decoração de casa, o sofá caríssimo, o tapete caríssimo, a Nespresso, o PlayStation, não é verdade? Comunica? Não comunica? Como ficam essas questões relacionadas aos bens móveis? No que tange aos bens móveis, o Código Civil traz uma presunção relativa. Presunção relativa, vem comigo na tela. Presunção relativa, que nós chamamos também de juris tantum. Presunção relativa ou juris tantum. Ela é chamada de relativa, juris tantum, porque ela admite prova em contrário. E qual é a presunção relativa? Qual é a presunção juris tantum? A presunção relativa, juris tantum, é que os bens móveis foram adquiridos na constância do casamento. A presunção relativa é esta, que os bens móveis foram adquiridos na constância do casamento. Leia-se que serão objetos de meação, serão objetos de divisão, que sobre eles há comunicabilidade. A presunção relativa é esta. A presunção juris tantum é esta. Mas é uma presunção que admite prova em contrário, tá? Ela admite prova em contrário. Se você tem lá a nota fiscal do teu carro, da tua lancha, do teu PlayStation, da tua Nespresso, não é verdade? Você então poderá afastar a comunicabilidade, comprovando que é um fato pretérito, uma aquisição exclusiva, ou objeto de doação, e assim por diante. Ok? Gente, uma dúvida muito corrente. Luciano, e se estes objetos foram fruto de presentes de casamento? Nós ganhamos como presente de casamento. O que fazer? Presente de casamento é doação para o casal, para ambos. Então, objeto de divisão, né? Porque a doação foi para ambos, então deve ser dividido. Tá bom? Essa regra é uma regra, né, que você pensa que é uma regra menor, mas não é não, viu? Porque muitas vezes a decoração do imóvel, amigo, é quase metade do valor do imóvel, quiçá o valor do imóvel, a depender do padrão da decoração que o sujeito ali experimentou, que ele colocou. Então, a regra que, por vezes, dá um impacto muito grande. E na hora do divórcio, há alguns temas que são sensíveis. Não pelo dinheiro, às vezes por questões pessoais. Eu me lembro bem de um divórcio, de um acordo de divórcio, que eu fiz há muitos anos atrás. É um acordo que quase saiu inicialmente e depois foi implementado, né? Era um casal e, enfim, moravam fora de Salvador e ela retornou para Salvador. E aí estava correndo o processo, era um processo razoavelmente grande, né? Era lá um patrimônio de 5 milhões, eles estavam fazendo a divisão do patrimônio. Eu me lembro bem, estava tudo certo. No dia da assinatura do acordo, ele veio do Rio de Janeiro para cá com um advogado, nós nos sentamos lá no escritório, minutas impressas, todas aprovadas, todo mundo já assinando. Eu me lembro que eu estava com a caneta, né? Estava com a caneta assinando, eu era o primeiro a assinar, estava rubricando as páginas do acordo, já pensando, né? Nossa, isso aqui acabou, que maravilha, vou receber meus honorários, né? Resolvi mais um problema. E ali assinando o acordo, que foi então que ele perguntou para ela: você vai devolver o Nespresso e o PlayStation, né? E ela disse: claro que não. Acabou o acordo. 2,5 milhões, né, de meação, travados por uma Nespresso e um PlayStation. Né? Falei: como assim não vai devolver? Como assim não vai devolver, né? Não vou devolver, não vou devolver. Eu falei: ó, queria um tempo com minha cliente aqui, coisa e tal. Aí saí com ela da sala, falei: querida, você joga PlayStation? Ela: não. Toma café? Ela: pouco. Pra que você quer a Nespresso e o PlayStation? Não, questão de honra. Não devolvo a Nespresso e o PlayStation. Voltei para a sala, fiz uma proposta para o cidadão. Querido, faz o seguinte, eu lhe dou uma Nespresso e um PlayStation. Eu pego de meu honorário que lhe dou. Te quebra aqui meu honorário, lhe dou uma PlayStation. Não, eu quero o meu PlayStation e a minha Nespresso. Acabou, não teve acordo. Ele voltou para o Rio de Janeiro, ajuizada a ação. Meses depois, 6, 7 meses, marcaram audiência de conciliação e nessa audiência saiu, porque ela resolveu devolver o PlayStation e a Nespresso. Tenha a santa paciência, né? Enfim, eu dizia, são regras importantes. Ela me perguntou: esses bens não são meus, não? Eu falei: você tem nota fiscal? Ela: não. É bem imóvel, adquirido na constância do casamento, é objeto de meação, é objeto de divisão.
entra no bolo aí do patrimônio a ser meado. Beleza? Próximo bloco, retorno com o segundo regime, comunhão universal. Até daqui a pouco. Na prática, faço demais na advocacia, é o tema, olha na sua tela, que diz respeito à alteração do regime de bens. A alteração do regime de bens, a alterabilidade do regime de bens e os contornos aí do pacto antinupcial, bem como do contrato de convivência. Tema de extrema importância para a prática forense. E é sobre este assunto que nós iremos conversar no nosso encontro de hoje. Como acontece aí nos encontros aqui do curso de prática, você já tem à sua disposição o roteiro de apoio, que está aí na sua tela, olha aí, é o roteiro que traz os tópicos que nós iremos desenrolar aqui durante o nosso encontro, traz conceitos principais, importantes artigos de lei, súmulas, julgados, enfim, é um material que servirá como bússola nesse nosso encontro, lhe dará o norte neste nosso encontro, e além disso, nós temos também uma peça prática profissional, um modelo de ação de mudança de regime de bens, tá? Então, temos aí um encontro bem completo para você sair daqui sabendo tudo sobre a questão do regime de bens. E eu começo com uma breve introdução, e na minha breve introdução eu parto de uma premissa. E a minha premissa é que casa-se e divorcia-se como nunca no Brasil. Casa-se e divorcia-se como nunca no Brasil. Sempre que eu falo isso por aí, né, em palestras, em simpósios, algumas pessoas que escutam com certo estranhamento. Professor, se casa como nunca no Brasil, como é que se divorcia como nunca no Brasil? Este dado, professor, não é um dado antagônico? Não, não é. Não é porque aqueles que se divorciam desejam se casar novamente. Temos casamentos de segundas núpcias, terceiras núpcias, quartas núpcias, enfim. Em sendo assim, o divorciado resolve se casar de novo. O brasileiro, ele não lá da parte de empresarial, de holdings familiares. Em processo civil, temos aulas com Daniel Assunção, com Rodrigo da Cunha, com Sabrina Dourado, enfim, é muita gente boa neste curso. Temos aí encontros turbinadíssimos, preparados com muito amor para que você impulsione a sua prática forense na área de família e sucessões, tá? Nosso curso, ele contempla até mesmo temas acessórios importantes para a prática em família e sucessões, a exemplo de uma aula de Lei Maria da Penha com o professor Rogério Sanches, a exemplo de aula relativa à tributação na seara de família e sucessões com a professora Joseane Minardi. Então vejam vocês, temos um curso muito completo, um curso, eu dizia, sob medida para a sua atualização em famílias e sucessões. O encontro que ficou comigo é um tema que eu particularmente atuo demais. Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Me chamo Luciano Figueiredo, sou professor do Complexo de Ensino Renato Saraiva e estou aqui hoje dando um pontapé inicial na minha aula nesse curso de prática em família e sucessões. Um curso que é coordenado por mim e pelo professor Roberto Figueiredo, o meu irmão, o Robertinho. E nós bolamos um curso com muito carinho para vocês. Um curso muito legal, um curso que contempla encontros maravilhosos com grandes nomes do direito civil e do processo civil nacional. Nós temos neste curso aulas do professor Cristiano Chaves, do professor Rodolfo Pamplona, temos aula do Rodrigo Toscano, não desiste nunca, não é verdade? Então casa-se e divorcia-se como nunca no Brasil, porque os divorciados buscam novos casamentos, nós temos os chamados recasamentos. Este dado que eu estou lhe dando não é meu, o dado é do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que, segundo dados mais recentes, registrou aí 341 mil divórcios em 2014, registrando um salto de 161% no número de divórcios em 10 anos. 161%. E se você comparar com o início da série histórica, né, de quando o IBGE começou a apurar divórcios no país, em 1984, você tem um salto de 1.007%. É bastante divórcio para a gente fazer por aí, né? Graças a Deus, não é verdade? A gente tem que pagar o leitinho das crianças, não é isso? A taxa do divórcio hoje é de 2,41 por mil habitantes nas pessoas com 20 anos de idade.